Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema. E o nosso tema já está aqui na tela. Testemunho de Cícero. Algumas pessoas que estão inscritas no meu canal, elas me pediram para contar o meu testemunho, por que eu estou pregando essas mensagens. E então eu estou fazendo esse vídeo para que vocês possam entender por que dessa mensagem que eu estou pregando. Tá bom? Eu quero convidar você a fazer uma oração nesse momento comigo. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, a Ti nossa gratidão, nosso louvor. Pai, quero Te pedir que o Senhor abençoe este vídeo, para que onde ele chegar, as pessoas possam ser tocadas pelo Seu Espírito Santo e sentirem o desejo de se prepararem para a breve volta de Jesus. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, para que possa se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e de dar o seu ok, o seu beleza. Peço também que você compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar nos lares de muitas famílias, ok? Muito bem. Olha só, testemunho de Cícero. Aqui estou eu nessa imagem, aqui é a minha esposa, Ana Márcia. A gente é casado há mais de 30 anos e a gente tem aí aproximadamente 29 anos de adventista do sétimo dia. Somos missionários. Há 25 anos a gente trabalha firmemente na área de evangelismo, de evangelização, tá bom? A gente tem levado muitas almas aos pés de Jesus e a gente tem feito evangelismo aqui no nosso estado e em vários outros estados, ok? E a gente também tem fundado muitas igrejas. Mas olha só, eu quero chamar a sua atenção para esse texto bíblico que a gente vai ler agora. Por quê? Porque esse foi o primeiro texto bíblico que Deus me deu para meditar no ano de 2016. No ano de 2016, se você estudar a minha série, você vai perceber que o meu primeiro vídeo foi colocado lá no canal no ano de 2016. Nesse ano de 2016 eu decidi estudar a fundo sobre a volta de Jesus, porque eu sabia que estava próximo e eu queria ter um preparo maior para o encontro com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então eu peguei a Bíblia, peguei os livros da escritora americana Ellen White, que eu já estudava muito e fui estudar. Eu tirei um período de tempo, 21 dias, para fazer jejum e oração. É claro que nesse período de 21 dias, assim como Daniel fez lá, eu bebia água e eu comia alguma coisa, tá bom? Então não vou lhe dizer que fiquei os 21 dias sem comer nada não, tá bom? Mas no período das 24 horas eu sempre bebia água e comia alguma coisa. Mas olha só, eu estudei sobre vários assuntos nesse período de 2016. E eu estudei Apocalipse capítulo 10, e ao estudar o Apocalipse capítulo 10, esse versículo aqui, o 7, me chamou bastante atenção. Quando você estuda o capítulo 10 do Apocalipse, você vai perceber que, já desde o início lá do capítulo 10, vai ser apresentado um anjo forte com um arco-íris sobre a sua cabeça e com um livro na mão, né? Esse anjo forte é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? É dado uma ordem a João para pegar o livro e comer, que na sua boca seria doce, mas no seu ventre, no seu estômago, seria amargo. Esse capítulo 10, eu quero te dizer que ele tem a ver com o desapontamento que aconteceu em 22 de outubro de 1844. A mensagem da volta de Jesus para o ano de 2000, para o ano de 1844, era doce, né? Pensar que Jesus voltaria naquela data era doce, era prazeroso, era gostoso. Mas quando chegou a data e Jesus não voltou, houve ali um verdadeiro desapontamento. Eu estudando então sobre esse ponto, Deus me chamou a atenção para o versículo 7 do capítulo 10. E no versículo 7 está escrito assim, eu quero que você leia comigo. Abre a sua Bíblia aí, ou então leia comigo aqui, tá bom? O versículo 7 diz assim: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Bom, esse verso, quando eu estava lendo o capítulo 10, ele me chamou bastante atenção e nesse momento Deus falou comigo. Ele disse que quando o sétimo anjo estivesse para tocar a trombeta, seria revelado o mistério de Deus. Que mistério seria esse? Eu queria saber e entender melhor sobre esse ponto.
O mistério envolvia a volta de Jesus, o seu segundo advento. Então, eu analisei também Apocalipse capítulo 11 e o versículo 15 e o versículo 19, tá bom? Quando você lê Apocalipse capítulo 11, você vai perceber que no versículo 19 é dito: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Eu quero te dizer que esse contexto aí também tem a ver com o ano de 1844. Cristo sai do lugar santo e passa para o lugar santíssimo do santuário em 1844. Então a porta do lugar santíssimo é aberta. Então aí esse contexto envolve o período de 1844. Então eu quero dizer para você que aí é o toque da sétima trombeta. Apocalipse 11, verso 15. Tá? Então, o anjo tocou a trombeta, então o santuário se abriu, tá? E se viu a arca de Deus, a arca da aliança. Amigo, isso tem a ver então com o ano de 1844, quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Eu quero te dizer que a partir dessa data, o anjo tocou a trombeta, tá bom? Tocou a sétima trombeta. Então, nesse período, daí para frente, seria revelado o mistério de Deus, tá bom? O mistério de Deus. Os acontecimentos que envolvem a segunda vinda de Jesus. A primeira pessoa a receber a mensagem sobre a segunda vinda de Jesus e saber, assim, ou ver em visão a questão do dia e da hora, foi Ellen White. Ela teve uma visão e ela viu que Deus mostrou para ela o dia e a hora da vinda de Jesus. Porém, quando ela saiu da visão, ela esqueceu, tá bom? Ela esqueceu o dia e a hora, a data, tá bom? Ela então escreveu e falou que lá no finalzinho Deus vai então dizer o dia e a hora. Ok, então preste atenção no que eu estou lhe dizendo, porque eu me deparei então com esse texto. E eu agora queria saber, então, já que a partir dali seria revelado o mistério de Deus, eu queria saber mais a fundo sobre a volta de Jesus, sobre a data, o dia, a hora, mês e o ano. E eu quero dizer que a partir dali, quando eu comecei a investigar, Deus começou a me revelar e mostrar os detalhes que estão escritos lá no meu canal, nos meus vídeos, tá bom? Então, olha só, esse contexto, então, tem a ver com 22 de outubro de 1844. A sétima trombeta, lá de Apocalipse 11, verso 15, abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu, verso 19, tem a ver também com essa mesma data. A abertura do lugar santíssimo do santuário em 22 de outubro de 1844, quando Cristo entrou lá. Então, amigo, eu comecei a estudar a fundo o assunto. E fiquei preocupado porque eu percebi que quando o sétimo anjo estivesse para tocar, seria revelado o mistério de Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, como eu estudo muito os escritos da escritora americana, e eu percebi que alguns livros dela, ela fazia o seguinte comentário, o dia e a hora da vinda de Jesus é mistério de Deus. Então eu fiquei assim, e agora? Nesse impasse. Deus, o Senhor está me falando, porque a partir dali Deus começou a me mostrar quando seria a volta de Jesus. E ele voltaria no ano 2027, né? E que ele voltaria lá no mês de março, pelo calendário gregoriano, é o mês de março, tá bom? Pelo calendário judaico civil no mês de outubro, tá bom? Dia 23. É um sábado. E também o mês de março também vai cair no sábado, tá? O sétimo dia da semana. Então, Deus me revelou esses detalhes e eu agora fiquei nesse impasse. Mas, Senhor, eu comecei a questionar a Deus. Mas Ellen White disse que o dia e a hora é mistério de Deus. Então, Deus me deu, naquele momento, um outro texto bíblico. E o outro texto bíblico se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Leia comigo, está escrito assim, verso 51. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Bom, a parte especial é essa aqui. Eis que eu vos digo um mistério. Quando eu questionei a Deus, ele disse, eu estou lhe revelando esse mistério. Realmente a data da volta de Jesus é um mistério, mas eu estou lhe revelando. Amém? Então, eu fiquei muito feliz, porque a partir dali Deus começou a me revelar muita coisa, tá bom? Muita coisa. E me revelou também a questão da volta do Senhor Jesus,
né? Então, amigo, é por isso que eu comecei a postar os vídeos no canal e também, se você estuda lá os meus vídeos no meu canal, você vai perceber que vai ter muita coisa interessante. Então eu recomendo você se inscrever lá no meu canal. Querido, então olha só, quando o anjo estivesse para tocar a trombeta, seria revelado o mistério, eis que eu vos digo o mistério. Ok, presta atenção comigo agora que eu tenho um outro texto que Deus ele me deu nesse período também, tá? Um outro texto. Porque eu ainda continuei, né, ali naquela indecisão com relação a essa questão do dia e da hora, da data. Então, eu lembrava de Mateus 24, 36, onde diz que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão unicamente meu Pai. Ao analisar então esse assunto, Deus conversou comigo e ele me falou que ali naquele momento ele não revelou para Jesus, ou Jesus não revelou, porque Jesus estava em forma humana, né? Ele havia se despojado da divindade e estava na humanidade. Então ele estava limitado e ele só falaria daquilo que Deus quisesse que ele falasse. Então esse ponto Deus não queria que fosse falado ali naquele período, então Jesus disse que não sabia. Mas a questão, amigo, é que Deus me disse que ali Jesus estava em forma humana, mas hoje Jesus não está assim apenas em forma humana lá no céu. Ele é Deus, o Deus eterno, o Todo-Poderoso. E como Deus eterno e Todo-Poderoso, não pense que hoje Jesus não sabe. Ele sabe. E não apenas sabe, ele decidiu revelar. E ele revelou para mim. Amém? Então, olha só. Avançando então, Deus me chamou a atenção para esse outro texto de Daniel, capítulo 2, verso 28. Leia comigo o que está escrito lá. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estas. Bom, nesse contexto aqui, Deus chamou a minha atenção para me dizer que há um Deus no céu que revela mistérios. Ele estava revelando para mim o mistério da volta de Jesus. Quando Jesus viria, quando ele retornaria à terra, qual seria a data. Eu então fiz como Jeremias. Eu então fiz como Daniel. Ele estudou o livro de Jeremias, isso está lá no seu livro Daniel capítulo 9. Você vai perceber que ele vai estudar os livros de Jeremias e ele descobre que o cativeiro ali seria de 70 anos. Eu então fui pesquisar mais a fundo, ali naquele período dos 21 dias, a Bíblia e os escritos da escritura americana. E também peguei o meu computador e abri, né, lá no YouTube, para ver se tinha algo de interessante. É interessante que quando eu abri lá no YouTube, apareceu então um vídeo. Chegou a hora, do pastor Jonathan Conceição. Aí eu assisti esse vídeo. E quando eu assisti o vídeo, o pastor ali tocando na questão do retorno de Jesus no ano de 2027, isso me chamou bastante atenção. O Espírito Santo me tocou naquele momento, né, me mostrando que a data realmente seria e é aquela. E então eu me aprofundei mais no assunto, e não só me aprofundei, né, como comecei a pregar, porque eu recebi essa orientação para fazer isso, para pregar, né? Deus não me revelou para eu ficar calado, ele me mandou eu pregar. Então, há um Deus no céu, meu amigo, que revela mistério, tá bom? É bem verdade que muitos dizem, nem Jesus sabe, quanto mais você está enganado. Jesus não sabia naquela época, mas agora Jesus sabe, tá bom? Porque ele é um Deus eterno e coeterno com seu Pai. Ele sabia antes de se encarnar e sabe hoje. Ele está lá na presença lá do Pai no céu, intercedendo por nós, e toda a autoridade foi dada a ele. Então, não menospreze a grandeza do nosso Salvador Jesus Cristo, o seu poderio e a sua divindade. Ele é Deus, onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas, tá bom, amigo? Então, olha só, Deus me deu ainda um outro texto bíblico. Ele me deu o texto bíblico de Amós, capítulo 3, versículo 7. E lá está escrito, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos, aos seus servos, os profetas. Percebeu aqui a palavrazinha segredo, a palavra-chave? Querido, a palavra mistério significa segredo.
Então, quando Deus disse para mim, lá no primeiro texto, que quando o sétimo anjo estivesse para tocar a trombeta, seria revelado o mistério. Mistério significa segredo. Seria revelado o segredo de Deus. O segredo que envolve a questão da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em Coríntios ele estava me dizendo que ele estava me revelando esse mistério. E aqui em Daniel ele estava dizendo para mim, na minha mente, né, que há um Deus no céu que revela mistério. E que esse Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ou seja, ele disse, eu estou te revelando para você o meu segredo. Amém? Que alegria, que felicidade para mim. Então eu agora queria compartilhar essas revelações que Deus me deu. Então eu preguei na igreja que eu congrego, né? Interessante que quando eu preguei, no outro dia a missão já estava sabendo. Cícero está pregando sobre o dia e a hora da vinda de Jesus. A missão já estava sabendo, 2 pastores se comunicaram comigo, o pastor aqui do meu distrito e um outro, e eles vieram na minha casa, conversaram comigo, disseram, Cícero, você é uma pessoa bastante conhecida, rapaz, você não pode ficar pregando essas coisas. E agora? Eu vou te mostrar o que Deus me revelou em um outro texto, e o que Ele mandou eu fazer. Ele me deu mais um texto. Esse texto Deus me deu lá naquele período de 2016, quando eu estava estudando, e olha o texto que Ele me deu. Ele disse para mim, falou na minha mente, eu não tive nenhum sonho, nem nenhuma visão. Deus falava comigo. Eu lia a palavra, tá bom? E orava, tá bom? E ali eu jejuava, e ali Deus falava comigo, eu ia questionando Ele na minha mente, mas Senhor, isso aqui, e Ele ia me falando na mente, isso aqui é assim, assim, lê texto tal, lê passagem tal, e Ele só me dava os textos chaves, e Ele me deu mais um texto, Ezequiel capítulo 2, versículo 3 a 5, e olha só o que está escrito lá, leia comigo, versículo 3, e disse-me Ele, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim, até o dia de hoje. Verso 4. E os filhos são de sebrante duro e de obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus. Verso 5. E eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Amém? Essa passagem bíblica Deus me deu para confirmar de que Ele estava me enviando ao seu povo para levar essa mensagem. Essa é a razão pela qual eu estou pregando essa mensagem. Seria eu desobediente à ordem divina? Seria eu desobediente ao mandato de Deus? A Bíblia diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Os pastores conversaram comigo e disseram que não era para mim pregar essa mensagem, mas alguém maior do que os pastores tinha mandado eu pregar. E é por isso que eu estou pregando e deixei as consequências nas mãos do Senhor. É claro que as igrejas que eu pregava, a maioria fechou as portas naquele período do ano de 2016. Eu parei de pregar nas igrejas, entrei no YouTube, comecei a pregar então para um auditório muito maior, né? Um auditório muito maior. E continuo pregando, porque eu recebi a ordem de Deus. E é por isso que quando você entra no meu canal e assiste os meus vídeos, você vai perceber que tem mensagens, né, diferenciadas. Tem conteúdos que você não vai ouvir em outros canais, nem nunca ouviu, né, daquela forma. É porque Deus me revelou e mandou que eu pregasse, tá bom? E eu estou pregando e falando sobre esse assunto, sobre a breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estou anunciando que Ele vai voltar em 2027, que essa é a data, já disse o mês, já disse o ano, tá bom? Já disse o dia, já disse a hora, tá tudo no meu canal, tá bom? Você pode dizer, ele está se contradizendo, está contradizendo a Bíblia. Meu amigo, eu não estou contradizendo a Bíblia, não. É porque você só conhece um lado da Bíblia. Eu quero te dizer que eu conheço os dois, tá bom? Eu conheço os dois lados. O povo de Israel, lá no passado, rejeitaram a Cristo porque eles só conheciam um lado da Bíblia. Qual é o lado? O lado de que o Messias viria como rei, né? Que libertaria eles, né? Que implantaria um reino no qual eles deveriam reinar. Eles esqueceram que esse mesmo Messias
a própria Bíblia conta que ele deveria ser cuspido, chicoteado, ser crucificado, que morreria e no terceiro dia ressuscitaria. É por isso que eles, ao conhecerem só um lado da profecia, rejeitaram o Messias quando ele veio. Entendeu? Então, você está rejeitando essa mensagem porque você só conhece um lado. Existe um outro lado. E o outro lado é esse que eu estou falando para você. Se você estudar a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, você vai perceber que o livro do Apocalipse foi escrito por volta do ano 95. A mensagem dos evangelhos foram escritas antes, tá bom? Muito antes. Então, ali no Evangelho, no momento do período que Jesus estava na Terra, era um período que Jesus estava como homem. Mas no livro do Apocalipse, Jesus é apresentado como Deus. E é por isso que a partir dali ele começa a deixar claro, a revelar tudo. Está tudo ali revelado no livro do Apocalipse. Se você estudar, você vai perceber isso de uma forma bem clara. E eu comecei a estudar e percebi isso de uma forma bem clara. E o que faltava, Deus completou, me revelando sobre esses assuntos que eu queria saber. Tá bom? Então, se você se dedicar a Deus, se você buscar a Deus, você vai entender que Deus é o Deus que revela mistérios. E Ele revelou para mim, eu estou pregando. Que vocês ouçam, que deixem de ouvir, como Ele mesmo disse aqui, eu estou te enviando a casa de Israel, tá bom? E que eles ouçam, que deixem de ouvir. Você tem que pregar. E eu não posso ser desobediente. Você não pode me chamar de falso profeta ainda. Sabe por quê? Porque a data marcada ainda não passou. Não passou ainda. Então, você que fica dizendo aí, quem marca a volta de Jesus é um falso profeta. Você só conhece um lado da história, não conhece o outro, tá bom? É por isso que você diz isso, tá? Então, amigo, acorda para a vida, Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar. O nosso Deus é um Deus que revela mistério e ele disse mais, né? Que o povo de Deus hão de saber que esteve entre eles um profeta. Não que eu queira me gloriar, dizendo, eu sou um profeta de Deus. Não, não é nada disso. Mas Deus me deu essa passagem bíblica e me deu as orientações para que eu pudesse pregar. Que você ouça, que você deixe de ouvir. Eu estou pregando e vou continuar pregando porque eu tenho autoridade do céu para fazer isso. Agora, eu quero te dar mais uma passagem bíblica e essa que eu vou te dar aqui agora não foi Deus que me deu naquele momento, não. Essa é eu que estou colocando nesse tema para que você possa entender um pouquinho mais. Então, olha só, eu tenho aqui um texto do livro Grande Conflito, o capítulo é o 18 e a página 324, que tem como título uma profecia muito significativa. Vamos ver o que a escritora americana escreveu lá. Leia comigo. O Senhor declara por meio do profeta Amós que não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Assim, os que estudam a palavra de Deus podem confiantemente esperar que encontrarão nas Escrituras da verdade claramente indicado o acontecimento mais estupendo a ocorrer na história da Terra. Amém? Então, esse texto está lá no livro Grande Conflito, foi escrito pela escritora americana, tá bom? Se você estudar a Bíblia com o coração aberto, pedindo orientação divina, ele vai lhe revelar tudo que você precisa saber. Foi isso que ele fez comigo no ano de 2016. Além do mais, no livro Serviço Cristão, lá da autora americana, na página 77, ela escreveu o seguinte: os que se colocam sobre a direção de Deus para ser por ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. Os sábios entenderão. Amém? Bom, o profeta Daniel disse, né, que ele disse que os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão, tá bom? Então, eu estou fazendo esse vídeo para que você possa compreender um pouco do meu testemunho e entender o porquê que eu estou pregando essas mensagens. É porque eu recebi orientação de Deus para o fazer. E ai de mim, como disse Paulo, se eu não pregar. Tá bom, meu amigo? Então, eu recomendo que você estude a Bíblia, se aprofunde mais, leia Apocalipse 3:3, tá bom? Ali Jesus dá uma mensagem fortíssima, ele diz que você tem que vigiar, porque se você não vigiar, você não saberá a hora que ele virá sobre ti.
Então, se você meditar só nesse verso, quando Jesus disse, olha, vigie, porque se você não vigiar, você não saberá a hora que eu virei sobre ti. Isso significa que se você vigiar, né, ele vai te revelar. Você vai saber a hora que ele vem. Amém? Então, eu vigiei, eu orei, eu estudei a Bíblia, eu jejuei, e ele me revelou. E eu estou passando isso para você. Se você estudar a Bíblia no livro de Eclesiastes, lá deixa bem claro em um capítulo que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo e data certa para a volta de Jesus. Tá bom? Talvez você me diga, não, mas Ellen White escreveu dizendo que Deus vai dizer o dia e a hora lá no final. Deus vai dizer o dia e a hora lá no final. É verdade. Para os que estiverem vivos lá. Você não sabe se você vai estar lá vivo naquele momento. Tá bom? Por isso, Deus já está chamando a sua atenção, né? E está dizendo para você, através de mim, qual é o tempo do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, se você entendeu a mensagem de Deus através do meu testemunho, e se você estiver disposto a nos ajudar, eu quero dizer para você que você compartilhe com a sua doação, faça a sua doação para nos ajudar, ajudar o nosso canal, ajudar o nosso ministério. Aqui está o meu nome, aqui está a nossa agência, o número da nossa conta, o banco, a conta, a poupança, tá bom? E se você quiser fazer a sua doação pelo Pix, aqui está. Tá bom, querido? Então, olha só, que esse vídeo você ouça com atenção, medite, tá bom? Peça orientação divina para ver se o que eu estou dizendo é verdade ou não, mas mesmo que você aceite ou deixe de aceitar, eu tenho que continuar fazendo o meu papel, pregando, porque essa foi a missão que o Senhor me confiou. Talvez você pode dizer, não, ele está falando pelo diabo. Tá bom, respeito a sua posição, mas a experiência quem teve não foi você, a experiência quem teve com Deus foi eu. Então eu sei que Deus falou comigo, tá bom? Porque eu tive esse momento com Ele. E tenho certeza que quem falou comigo não foi o diabo, foi Deus, e é por isso que eu estou pregando, vou continuar pregando, e os eventos vão se desenrolar, e você vai perceber que o que eu estou dizendo é verdade, que Deus está me usando para este momento. Que Deus te abençoe, Maranata para você, tá bom? E nos aguarde. Esse foi a primeira etapa, uma outra parte depois a minha esposa fará, que ela tem um testemunho para contar dentro também, né? Desse assunto, tá bom? Fica com Deus, até a próxima, que Deus te abençoe.